O pecado como resultado da queda do homem. Os efeitos físicos. Primeiramente, sabemos que nossos corpos são afetados pelo pecado. O pecado que foi introduzido no mundo no Jardim do Éden. Deus tinha dito a Adão: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. As palavras certamente morrerás, no original hebraico, podem ser lidas como morrendo, morrerás. Ao longo da história da humanidade, o homem aprendeu de forma brutal a verdade dessa afirmação. À medida que experimentou os distúrbios e deterioração gradual do seu corpo. O cérebro é parte do corpo, e assim foi afetado por tudo isso. Uma vez que a alma e o espírito, abre parênteses, e finalmente o eu consciente, fecha parênteses, devem se expressar por meio do cérebro, eles podem se encontrar incapazes de fazê-lo adequadamente, por causa do funcionamento desordenado do cérebro. A organização física imperfeita do homem, desde a queda, tornou a mente, abre parênteses, usada no sentido geral, fecha parênteses, através de sua conexão com o corpo, abre parênteses, nesse caso o cérebro, fecha parênteses, sujeita a falsas percepções e expressões anormais. Tais coisas como mal de Alzheimer, de Parkinson, tumores cerebrais, lesões na cabeça e infecções cerebrais podem causar distúrbios comportamentais. A falta de sono adequado pode também ser incluída aqui. Podemos colocar o álcool e outros abusos de substâncias nessa categoria, pois afetam o cérebro de forma física. Aqui estamos lidando com uma combinação de causas, pois o álcool e o abuso de substâncias envolvem pecado voluntário, enquanto problemas na cabeça e falta de sono envolvem circunstâncias diversas e o efeito do pecado vindo de fora. A maioria de nós já teve contato com alguém que desenvolveu o mal de Alzheimer e, como resultado, não pensa nem age de modo normal. O indivíduo geralmente tem concentração fraca, memória ruim para eventos recentes, dificuldade de planejamento e organização de sua vida, e habilidades de raciocínio prejudicadas. Mais sérios ainda são os problemas emocionais e psicológicos, resultantes tais como mudanças de personalidade, comportamento inadequado em situações sociais, agitação, irritabilidade e até mesmo paranoia, uma suspeita irracional ou falta de confiança nas outras pessoas. Em problemas sérios de cabeça ou após um acidente vascular, a capacidade do indivíduo de funcionar intelectualmente é comumente danificada, pois geralmente há outras mudanças tais como um aumento de ansiedade, labilidade emocional e até mesmo agressão. Em alguns casos, há um exagero de certos traços, abre parênteses, tais como teimosia ou impulsividade, que o indivíduo pode ter tido antes do acidente, e uma falta de controle sobre tendências que podem já ter estado presentes. Além dessas causas físicas um tanto óbvias da doença mental, sabemos que o cérebro está envolvido em distúrbios mentais, tais como a depressão e a esquizofrenia. Não é o nosso propósito tomarmos muito tempo sobre o que a ciência médica pode ter descoberto nesse domínio, mas é suficiente dizer que a pesquisa científica tem sido capaz de demonstrar um componente biológico em alguns distúrbios mentais. Por exemplo, várias substâncias químicas estão envolvidas na ação adequada dos neurotransmissores no cérebro. E quando essas não estão presentes na quantidade correta, abre parênteses, seja um excesso ou um déficit, fecha parênteses, sintomas de doença mental podem ocorrer. Isso é certamente um fator importante que contribui em algumas formas de doença mental e predispõe o indivíduo a um distúrbio particular. No entanto, é um erro categorizar alguém tendo uma doença mental
como simplesmente tendo um desequilíbrio químico. O assunto é muito mais complicado do que isso, assumindo uma complexidade na qual múltiplos genes atuam em conjunto com fatores não genéticos para produzir um risco de distúrbio mental. Observação: labilidade emocional, psicopatologia, ausência de estabilidade emocional, tendência para alternar emoções que oscilam entre estados de alegria e de melancolia ou tristeza. Deixaremos o assunto do álcool e do abuso de substâncias por enquanto, pois estes se enquadram melhor na categoria de um problema espiritual, em vez de um ocorrido naturalmente. Mas os outros que mencionamos são coisas que ocorrem porque nascemos em uma criação pecaminosa. Embora os crentes tenham tido seus pecados perdoados, ainda são parte da criação que geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos capítulo 8, versículo 22. O próximo versículo nos diz que nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos capítulo 8, versículo 23. Apenas quando o crente tiver o seu corpo glorificado, ele funcionará do modo que Deus pretendia. Mas, novamente, o problema da doença mental é mais complicado do que simplesmente um distúrbio do cérebro.